vou contar para você a história de uma grande confusão na qual o mundo se meteu. Sabe por quê? Só porque fez calor. Todo mundo estava acostumado com calor, mas só que dessa vez fez calor na época do ano em que normalmente fazia frio. E no tempo do calor então? Aí é que esquentou de verdade. Enquanto era só isso, as pessoas não ficaram assustadas, mas aí o calor começou a mudar o costume das chuvas. Num ano o rio secou, no outro encheu muito, botando água onde antes nunca tinha botado. E até as plantas tiveram dificuldade para acertar o tempo das flores, dos frutos e das sementes. Esse calor era provocado pela poluição. Os gases derivados do carbono, gerado pelas coisas que são queimadas pelo fogo, como gasolina, etanol, óleo diesel, gás de cozinha, madeira e carvão, pela geração de energia elétrica, pelos desmatamentos e por uma porção de atividades realizadas pelo ser humano, principalmente nas indústrias, e outras coisas que se fazem nas grandes cidades, eram os responsáveis por essa poluição. Mas veja só que tristeza. Quem você acha que sentia mais os efeitos dessa bagunça? Os homens de terno, luxo e carro bonito, donos da poluição toda? Ou a turma que vive na terra, em contato com as florestas e rios? Os pequenos agricultores e seus roçados, os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas? Você sabe que isso não é uma história de faz de contas. É um desastre prontinho para entrar pela porta das nossas casas. E o mundo todo sabe que a situação é perigosa e que é preciso fazer alguma coisa. Por causa disso, lideranças do mundo todo vivem se reunindo para discutir o que fazer para reduzir a poluição do carbono no planeta. Lembra aqueles homens espertos, engravatados, de mais alta patente, donos das empresas que geraram a poluição? Eles foram os primeiros a levantar a mão para dizer que resolviam o problema. É que, segundo eles, todas as ideias propostas pelos povos indígenas, as organizações populares e até mesmo os cientistas para reduzir a poluição queriam diminuir ou parar o progresso. Isso seria um grande prejuízo financeiro para eles. Começaram então a inventar todo tipo de mecanismos. Os pessoal da empresa foram lá no município, né? Reunião teve lá na Câmara Municipal de Jacareacanga. Todos os caciques foram lá participar dessa reunião. Aí mas eles falaram assim, né? Diz que quando nos aceitar esse projeto de carbono, aí diz que vai ter bom para os povos indígenas, né? Principalmente Munduruku, né? Diz que vai ter bom, não vai ter mais aquela violência, não vai ter mais aquelas desmatação da floresta, não vai ter mais aquelas construção de barragem, né? É isso aí que eles falaram para nós. Aí, só que nós já sabemos que isso aí não vai ser bom para os povos, né? Para os povos, principalmente tipo, para os povos indígenas, né? Como assim, né? Como eles querem quer dar o dinheiro para dar os sustentos, né? Aí eles queriam que nós, Munduruku, que não vai ter mais a fazer a roça, né? Nem caça, nem pesca e nem tirar madeira para fazer a construção de casas, o canoa, né? Essas coisas. Diz que vai ter proibido, né? Quando nos aceita o projeto desse. A primeira invenção deles foram os créditos de carbono. Sabe como isso funciona? As empresas dos países ricos que geram poluição pagam para que as pessoas dos países pobres que não destruíram as florestas continuem sem destruir. Isso porque o remédio para reduzir a poluição são as florestas. Assim, eles podem continuar poluindo, porque a poluição deles é compensada por essa turma de cá que preserva. Mas essa solução tem um problema. Não diminui a poluição
e nem o calor, não é mesmo? Porque a poluição continua a mesma. Olha só. Não só não é eficaz, como a longo prazo nós teremos um incremento maior ainda dessas emissões, porque o RED não prevê a redução de emissão de gases, ele prevê, entendeu, o não desmatamento. E esse não desmatar significaria, então, portanto, uma emissão maior de oxigênio e tal, e a retenção maior do CO2, que é o gás carbônico. Mas isso não significa que vá diminuir a poluição ou a emissão dos gases poluentes. As empresas não têm, no programa de RED, elas não têm o compromisso de cessarem com a emissão de gases. E que, na verdade, então, portanto, a nossa discussão esbarra exatamente nesse ponto, em que nós precisaríamos de um mecanismo que evitasse que essas grandes empresas poluidoras, notadamente as empresas ligadas ao setor petrolífero, né, para que essas empresas não mais continuassem poluindo, ou que diminuísse significativamente a emissão de gases. A segunda invenção criada pelos altos homens engravatados é o RED. Essas letrinhas significam redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Assim, os créditos de carbono também podem ser gerados por quem planta árvores em áreas desmatadas, mesmo que não sejam árvores da região, mesmo que seja eucalipto, mesmo que seja para depois fazer carvão ou papel. E tudo isso passa como se fosse floresta. Você sabe. Nesse mundo de pessoas de terno e gravata, quem manda é o dinheiro. Tudo vira papel. E essas práticas de preservar ou de reflorestar foram trocadas por um tipo de papel que vale dinheiro, um certificado. Com esses certificados, as empresas poluidoras ficam dizendo que são empresas limpas e podem continuar espalhando sua poluição pelo mundo sem nenhuma culpa. Afinal, ela está pagando por isso. Nas reuniões em que eu já participei, não é apresentado o projeto RED de uma forma que venha a fazer o entendimento da comunidade, mas sim nenhuma pressão também, que não deixa de ser uma pressão, para que as pessoas, a reunião mais ou menos assim, chama algumas pessoas, se reúnem e dizem que faz já um plano, já faz um plano do que a comunidade precisa, de quanto vai gastar. Não é uma consulta, não é uma formação para dizer, nunca disseram para a nossa comunidade quem é que dá esse dinheiro, de onde vem esse dinheiro, quais são as principais pessoas interessadas nesse projeto RED, quem são os principais beneficiários do projeto RED e quem são os prejudicados, nunca informam isso para a comunidade. Eu vou te explicar como é que as empresas fazem para poluir e você vai entender por que isso se chama créditos de carbono. Quando as empresas ligam suas fornalhas ou motores, elas queimam combustível, que pode ser gás, gasolina, carvão ou diesel. Com a queima, gás carbônico é liberado para a atmosfera. Esse gás carbônico é responsável pelo aquecimento do planeta porque ele acumula o calor do Sol em suas moléculas. Quando as árvores crescem, elas retiram o gás carbônico do ar e o transformam em galhos e folhas. É por isso que elas limpam o ar da poluição que a queima feita pelas indústrias, carros, motores e máquinas provocou. E é por isso que existe esse rebuliço todo. Uns querem continuar poluindo, outros querem plantar e manter o planeta com saúde. Pois é, o planeta também tem saúde. O problema é que o povo que quer poluir é poderoso, tem dinheiro. Porque a indústria faz sapato, faz roupa, faz carro, corneta, pente de cabelo, revista, computador, isqueiro e uma porção de outras coisas que as pessoas querem ter para elas e cada vez mais. E quanto mais as pessoas querem as coisas, mais a indústria polui. E quanto mais a indústria polui, mais o calor aumenta. E quanto mais o calor aumenta, mais a gente chega perto do planeta virar churrasquinho. O interesse político maior que existe por trás, concretamente, é mesmo o revigoramento do capitalismo que está em crise. Então, o capitalismo, estando em crise, precisa se reinventar, precisa se reposicionar no cenário mundial e diante das ameaças e de todos esses problemas climáticos, alterações climáticas que a gente tem enfrentado. Então, o capitalismo como sistema político, como sistema econômico,
está se reposicionando diante desses fatores. E esses mecanismos, por exemplo, de rede e outros, na verdade, são mecanismos políticos, de ação política do capital, para que o capital possa se reformular, se reprojetar para os próximos anos, uma tentativa de sair da crise. Então, portanto, os mecanismos de rede não têm por objetivo a defesa da vida, tampouco a defesa das comunidades que vivem nas florestas, mas tem por objetivo recapitalizar, tá, o sistema financeiro mundial que está em crise. Agora me diga uma coisa, o que seria dos povos e comunidades, de gente como eu e você, sem as águas das fontes, dos córregos e dos rios? Sem as plantinhas, os arbustos e as árvores? Para nossos povos não tem separação nenhuma entre a vida que existe na natureza e a própria vida como ser humano. Está tudo ligado. A terra sem água ou com água estragada, que vida pode continuar gerando? E como é que a água vai manter a vida se os córregos e rios foram maltratados e secarem? Ou cuidamos de manter a vida, ou então vai ficar tudo lascado, não é mesmo? E se aqueles homens lá, de gravata e carro com ar-condicionado, dissessem que cada coisa da natureza, que até agora é de bem comum e de todos, como os rios, as árvores e os animais silvestres, tem que ter um preço? Pois bem, veja só, isso é o pagamento por serviços ambientais, o tal PSA, coisa de capitalista. É assim, cada coisa da natureza tem um valor que pode ser medido em dinheiro, ou seja, tem que ter um preço. Assim a gente pode vender ou comprar uma cachoeira, um rio, uma árvore, uma colmeia de abelhas. Ora pois, mas essas coisas lá têm preço. Eu fico louco da vida com essa conversa, bichinho. Por dinheiro nenhum do mundo pode isso. Coloca preço nas coisas da natureza para que tudo vire papel e desse jeito nada mais será de todos. Tudo vira mercadoria. Isso aumenta o lucro do povo da gravata, enquanto rouba as coisas que antes não eram de ninguém. Ou melhor, era de todos. E esse povo ainda quer depois posar de santo. Convenhamos, dizer que está tudo certo porque comprou os tais dos créditos de carbono, tá certo isso? Tá nada. Se a gente agora eu vou fazer tudo, agora vou estragar tudo, futura geração que vai vir, não tem onde ele morar, não tem onde ele ocupar. E daí? Não dá. Então, como esse aqui, em vez do branco, de outro país, não é daqui. Nós mesmo, os munduruku, a gente mata só assim uns 100 metros, 150 metros. É só isso mesmo que a gente mata para plantar mandioca, bananeira, cana, cará, e batata e outros mais, né? Para a nossa sustentabilidade. Para nós isso não tem preço, né? Porque isso aí é como assim, é a nossa vida, né? Na terra a nossa terra, ela é a nossa mãe, porque dela a gente tira os nossos alimentos, do rio a gente tira os nossos alimentos, a água é da onde a gente bebe a água do rio, que é a nossa vida, nós sem água a gente não vive, né? 1 milhão vai se acabar e o nosso rio lá é por toda a vida. Eu vou morrer e os meus filhos vão ficar, os meus filhos vão, mas os meus netos vão estar lá. E 1 milhão de reais daqui a uns tempos não tem mais. A gente vai continuar, vai acabar o dinheiro e vai ficar morrendo de fome e sem ter nada lá dentro da nossa terra e sem ter água para beber. Ela não tem fim. É igualmente uma vida, né? Uma vida a gente não troca pelo um dinheiro. Principalmente a vida dos meus filhos, a vida dos meus parentes, eu não troco por dinheiro nenhum. E assim é a mata. A mata a gente for vender igual que a gente está vendendo os parentes da gente, a mãe da gente, os filhos da gente, o sobrinho da gente. É igual que a gente está vendendo o povo da gente, né? Isso tudo que eu falei tem um nome colorido, chama-se economia verde. Eles pintam de verde para adoçar o nosso bico,
Mas essa economia é da cor do dinheiro, não da cor da natureza. Tem que ter outra solução mais simples para esse problema da poluição e que resolva a coisa de vez, sem ficar inventando o jeito de meter dinheiro na história. Agora me diga, quem pode enfrentar esse desastre ecológico e ambiental todo e resolver a crise que o tal do capitalismo jogou à humanidade e o nosso planeta? Os territórios, a terra, portanto, ela é preen de vida e, como tal, ela é um ser vivo. Então, como ser vivo, precisa ser preservado na medida do que precisa ser preservada a vida, inclusive a nossa. Então, nesse sentido, as terras, os territórios, especialmente para os povos indígenas, são sagrados. Então, nós precisamos trazer de novo a sacralização e a capitalização, portanto, a valoração da natureza, dos meios naturais ali dispostos, por exemplo, fere de morte essa ideia de que a terra é sagrada, de que a natureza, aquilo que a natureza nos oferece é algo sagrado. Por isso, cada vez mais, eu estudo mais para poder defender casa indígena, sabe? Do meu povo, né? Se não estudar, não vou aprender nada, não tem como brigar, defender questão indígena do meu povo. Quem está pagando o Projeto REDD na Amazônia está tirando a sua culpa de poluir o mundo, porque são as grandes multinacionais, petroleiras, por exemplo, é uma delas, que pagam o Projeto REDD. Então elas estão pagando o direito de poluir cada vez mais o meio ambiente. Então o Projeto REDD não é uma solução verdadeira para reduzir as emissões de gases poluentes. O Projeto REDD está trazendo a privatização da floresta. O Projeto REDD está pagando pela vida da água, pela vida dos animais, pela vida dos povos indígenas que estão ali para serem mais dizimados. Os contratos mínimos são de 30 anos. Ora, 30 anos sem que a população indígena faça a determinada prática, provavelmente os jovens, depois de 30 anos, não mais saberão como ou não terão meios para poder retomar as práticas tradicionais. E aí nós temos um prejuízo não só financeiro, mas nós temos um prejuízo muito grande cultural, uma perda cultural que não dá para a gente colocar isso em valores conforme o capitalismo costuma fazer, conforme está fazendo com a questão do ar nos projetos de REDD. O que falta mesmo para nós é a consulta, porque nós não somos consultados. Nós somos primeiro a ser prejudicados e os últimos a ser consultados. Do povo da gravata não pode vir nada de sério. Você já viu? Eles querem dar um jeito de ganhar mais dinheiro. Mas a gente, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as pessoas de bem desse mundo, podemos dar a resposta. Nosso próprio modo de viver já é uma resposta. As pessoas e comunidades que vivem em cidades podem aprender muita coisa com a gente. Como uma vida simples, sem luxo, tirando da natureza só o que é necessário. O cultivo de alimentos limpos, sem agrotóxicos, o consumo sem exagero, a reciclagem e o reuso das coisas. Precisamos de espaços para plantar novas florestas, para fazer o planeta se recuperar. Cada comunidade, cada povo precisa descobrir como mudar seu jeito de viver para lidar com a questão dos transportes, do lixo, dos esgotos. E mudar o jeito de produção das indústrias, já que elas queimam muita energia para produzir coisas que talvez não sejam tão necessárias. Mas essa é uma luta difícil, porque para ser vitoriosa, precisa enfrentar os capitalistas que se acham donos de tudo. E por isso que é urgente a união de todos os povos, de todas as forças políticas que combatem o avanço da economia verde e estão decididos a construir um mundo em que as pessoas vivam com harmonia entre elas e com a terra, assumindo a proposta indígena do bem viver.